Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão Parlamentar de Inquérito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a CPI do CARF, vai analisar mais de 100 pedidos de convocação de empresários e autoridades para prestar depoimento. O CARF é a última instância para questionar dívidas e multas cobradas pela Receita Federal. A comissão analisa denúncias de que empresas pagaram propinas para diminuição ou anulação dessas dívidas, assim como para a edição de legislação que as beneficiariam. Eu sou Vânia Alves. O Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, vai conversar sobre as expectativas da CPI com os deputados Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, vice-presidente dessa comissão, e Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, integrante da comissão. Deputados, uma das questões que foram colocadas nas últimas reuniões sobre a convocação, alguns deputados estão preocupados que, diante de um momento de crise econômica, de um momento delicado aí da vida das empresas, que essa CPI, que a convocação dessas empresas para a CPI possa piorar a vida dessas empresas, possa tornar mais difícil um momento que está difícil para todo mundo, né? Como é que o senhor vê essa questão, deputado Hildo Rocha? Realmente temos que ter um zelo, um cuidado com relação aos requerimentos de convite ou de convocação a determinados representantes de algumas empresas. Até porque, segundo o procurador da República, o procurador federal que investiga o caso, assim como o delegado da Polícia Federal responsável pelo inquérito, eles já foram ouvidos pela comissão e eles não apontaram nenhum, assim, apontaram apenas uma empresa, que foi a Mitsubishi do Brasil, que efetivamente está comprovada a participação dela nesse escândalo do CAF, onde algo aproximadamente de 400 milhões de impostos devido por essa empresa, essa montadora de automóvel, deixou de ser recolhido aos cofres, enquanto que eles pagaram apenas para um escritório de advocacia 50 milhões de reais como honorários. Portanto, essa é uma empresa que seu presidente, seu ex-presidente, deve ser convocado a depor na CPI. As outras, nós temos que aguardar a documentação que vai ser compartilhada, tanto pela Polícia Federal como pelo Ministério Público Federal, para que a gente tenha uma certeza de que aquelas empresas que estão sendo acusadas pela mídia, porque muito foi pela mídia, se de fato elas têm participação nesse escândalo, se elas realmente formam essa organização criminosa. Deputado Helder, como é que o senhor está vendo essa questão? Olha, eu avalio, né, que a CPI do CARF é uma CPI muito importante, especialmente porque nós vivemos um momento de crise na economia internacional e também, por consequência, na economia brasileira. A meu ver, né, uma ação, né, imparcial da CPI pode ajudar, pode ser uma chance do nosso país, do nosso governo, que representa todos os brasileiros, recuperar, né, dinheiro que foi sonegado. Só nos 74 processos que estão sob suspeitas, nós estamos falando de 19 bilhões. Eu compartilho, viu, Hildo, com a tese de que nós não podemos fragilizar as empresas, mas é preciso fazer investigação rigorosa. As empresas são um patrimônio do nosso país, mas as pessoas que representam as empresas e que cometeram ilícitos, né, precisam responder pelos seus atos, e eu espero que essa CPI, que a gente consiga, né, colocar dinheiro no caixa do governo, combatendo a sonegação, porque o grande objetivo da nossa investigação, e lá nós contamos com representante de partidos aliados do governo, de partidos da oposição, o grande objetivo nosso é aprofundar as investigações, buscando com isso combater a sonegação no país. E nós não estamos falando de sonegação de pequenas empresas, de médias empresas. Nós estamos falando de grandes grupos econômicos, estamos falando de bancos, falando de empresas que têm um porte grande.
E, assim, o que nos estranha, o CARF é um conselho em que os seus membros não são remunerados. E as pessoas disputavam, né, até a denúncia surgir, disputavam para estar lá. Então, qual o interesse de disputar uma vaga no CARF, né, sem que haja uma remuneração? O que houve, de fato, né, por conta da estrutura, que é uma estrutura altamente questionável, sem transparência, e que gerou muitos questionamentos, ocorreram fatos. Alguns estão sendo investigados pela Polícia Federal, estão sendo investigados pelo Ministério Público, outros investigados pela CPI. Já teve uma CPI no Senado, agora nós estamos fazendo a nossa discussão na Câmara e a nossa investigação. A polícia já aponta que pelo menos, né, 6 bilhões já teria provas de que esses 6 bilhões foram desviados. 74 processos são os que estão sob suspeitas, né, sob suspeita, são 19 bilhões, mas nós estamos falando de mais de 200 mil processos. E a ordem de grandeza é meio trilhão, é 500 bilhões de reais que podem, obviamente, nós não estamos afirmando isso, porque eu sou da tese que nós não podemos pré-julgar, não podemos condenar antecipadamente. É preciso que haja uma investigação e que as pessoas denunciadas possam ter o direito de apresentar o contraditório e a sua defesa, como prevê a nossa Constituição Federal. Mas eu volto a dizer, o CARF precisa de passar por uma modernização. Na última reunião, Hildo, eu não sei se você ainda estava lá, porque a reunião demorou muito, nem todos os deputados, em função de outros compromissos, puderam permanecer, mas o deputado Arlindo Quinaglia, do nosso partido, fez uma proposta que eu acho, no mínimo, interessante. As sessões da Câmara dos Deputados são transmitidas ao vivo. As sessões do Senado também, as sessões do STF também. Por que não, né, nesse processo de mudança da estrutura do CARF, nós propormos que as sessões do CARF sejam também transmitidas ao vivo para qualquer cidadão brasileiro acompanhar? Porque hoje há uma falta de transparência total nas decisões que são tomadas pelo CARF. Então, nós precisamos, assim, acho que há um consenso entre nós, eu creio, o deputado Hildo depois vai poder confirmar ou não, que o CARF precisa ser totalmente repensado, porque ele cumpre um papel hoje que dá margem a negociações, a lobbies, que permitem a sonegação de muito dinheiro que poderia hoje estar financiando, para encerrar, os programas sociais, a educação, a saúde, a assistência social do nosso país. Agora, deputados, o CARF foi criado em 2009 e já é um problema desse tamanho. Quer dizer, agora, o CARF... A medida provisória foi 2009, né? A medida provisória, desculpe. Mas ele já é, em escala federal, um problema que a gente já viu acontecer nos estados. Né? Esse problema da análise dos recursos, de criar órgãos para conseguir resolver mais rapidamente. Quer dizer, a legislação tributária não é uma coisa complexa demais que dá espaço para criar essa dificuldade tão grande para a análise desses recursos, que eles se tornam eternos, que você precisa criar um órgão, que você tem uma dificuldade que você leva anos, que você cria essa dificuldade tão grande que abre espaço para esse tipo de problema? Será que a gente... Porque é só ver a pessoa física comum. A gente fica 2 meses com os jornais e televisões, com colunas específicas explicando como a gente deve fazer a nossa declaração de imposto. Uma pessoa que recebe uma única fonte de renda, que sustenta a sua família, ela tem que se esclarecer 300 dúvidas. Quer dizer, uma grande empresa, imagino como deve ser complexa. Quer dizer, a legislação não cria essa dificuldade? Será que a gente não tem um problema anterior, não só da estrutura do CARF? Com certeza. Primeiro que o CARF, ele sucedeu ao antigo Conselho de Contribuintes, então houve uma mudança de nomenclatura, mas de fato essa estrutura como é o CARF já existe de muitos anos já, de 1928, 1929. Lógico que a estrutura do CARF hoje ela é viciada, porque ela é paritária, metade representante da Fazenda e a metade representante dos contribuintes, que não são de fato representantes dos contribuintes,
porque são representantes dos empresários. E os empresários são intermediários dos contribuintes, porque quando um empresário, dono de uma indústria de automóvel, vende o automóvel, que ele está lá agregado ao preço final do automóvel, o IPI, a contribuição sobre o lucro líquido, e aquelas diversos tributos, quem paga é quem compra. Ele é apenas intermediário. Ele já cobrou, ele já recolheu o tributo e o que acontece é que ele não repassa esse tributo. De fato, a nossa legislação é caótica. Nós estamos com uma PEC aglutinativa, espero que seja aprovado na comissão da reforma tributária ainda no próximo mês e que essa reforma tributária ela vem para simplificar, porque quanto mais complexo for o sistema tributário, mais fácil se torna a ação de organizações criminosas como essa. E não é apenas uma organização, são pelo menos já identificadas 3 organizações criminosas dentro do CARF, 3 já identificadas pela Polícia Federal. Além disso, a CPI do Senado já foi concluída, apresenta algumas propostas legislativas, entre elas a mudança total do CARF. Ao invés de ser paritária, ela passa a ser constituída de servidores públicos apenas, concursados com aquele objetivo. Pessoas que são capacitadas no direito tributário, para que eles tenham, inclusive, direito à vitaliciedade. Seja um tribunal que julgue as pendências que vá lá para dirimir. E, com isso, vamos evitar, primeiro, melhorando nosso sistema tributário e com essa nova configuração do CARF, que não pode deixar também de ter o CARF. Todos os países têm um conselho de recurso. Então, nós temos que ter o nosso conselho, mas só que um conselho que não faça o que faz hoje, que praticamente é um conselho de lobbies. Ali estão advogados, como disse o nobre colega deputado agora, que estão lá sem nenhuma remuneração, mas são representantes de escritórios que seguram lá ações, são processos que estão lá no CARF, que eles têm interesse direto nesses processos, porque eles visam ganhar fortunas trabalhando ali no CARF. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com a opinião do deputado Helder Salomão. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta, hoje conversando sobre a CPI do CARF com os deputados Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Deputado Helder Salomão, a gente terminou com as propostas que o deputado Hildo Rocha alinhavou de mudanças no CARF. O senhor acredita que uma mudança na estrutura do CARF pode mudar e em que termos isso pode ser aprimorado? Olha, eu falei aqui anteriormente da proposta do deputado Arlindo Quinaglia de que as sessões sejam transmitidas ao vivo para todo mundo que quiser poder acompanhar, então isso torna mais transparente. O CARF hoje não é um órgão que toma decisões de maneira transparente, embora as sessões sejam públicas, mas, enfim, né, é mais suscetível aos lobbies do que a fiscalização da população. Segunda questão, que o Senado já apontou na CPI, o delegado da Polícia Federal falou sobre isso, se eu não me engano o procurador também, que nós defendemos que sejam servidores de carreira, né, que sejam admitidos através de concurso público. Não dá para nós termos um órgão desse tamanho, que julga bilhões, né, inúmeros processos, com essa fragilidade que nós temos hoje, dá margem à corrupção. Hoje eles são indicados como? Hoje são indicados diretamente, né, o Ministério da Fazenda, do lado do Ministério da Fazenda é o governo que indica, e as entidades da sociedade, né, representando a sociedade civil. Ao nosso ver, esse tipo de indicação dá margem para ter no CARF representantes que vão lá não para defender os interesses do país, mas defender os interesses da sua empresa, da sua corporação, né? Imagine a pressão que um conselheiro do CARF deve sofrer. Por isso que essas denúncias
né, que colocam sob suspeito, nesse primeiro momento, 74 processos, mas certamente tem outros, é porque, de fato, se comprovou já, em alguns casos, foi citado aqui o caso da Mitsubishi, mas se confirmou que pelo menos 6 bilhões já podem ser considerados como recursos que deveriam estar no caixa do governo e que foram sonegados por conta dessas decisões nebulosas. Eu creio que, assim, essa transparência que o CARF precisa ter, ele é um órgão importante, tem que acontecer nesse debate, em que houve no Senado, que hoje há na Câmara Federal e que também é investigado pela Polícia Federal, e acredito que isso nos dá a condição de inaugurar um novo momento nessa instituição que já tem décadas de funcionamento e que até hoje, né, gera dúvidas, gera suspeitas, questionamentos, e esse é o nosso grande problema. Quer dizer, no momento em que a gente precisa colocar dinheiro no caixa do governo federal, e é bom que se diga, se coloca dinheiro no caixa do governo federal, isso é repartido com os estados e com os municípios. Então não é só o governo federal que está perdendo dinheiro com a sonegação das grandes empresas, dos grandes bancos, é o município que hoje passa por dificuldade, os estados que passam por dificuldade e o governo federal. Então é dinheiro para os governos poderem tocar as obras e os seus investimentos na área social. Eu só queria concluir, Vânia, falando o seguinte, nós temos uma oportunidade de, como eu disse, uma chance de fazer uma bela investigação, doa quem doer, mas com cautela. Doa quem doer sem expor previamente as pessoas. Tem uma outra questão que é abarcada pela Operação Zelotes, que é a questão da utilização do CARF como um foro de negociação, de elaboração de legislação que beneficia algumas empresas. Quer dizer, é uma questão que envolve o CARF e o Congresso e o governo federal. No caso, denúncias de que medidas provisórias teriam sido combinadas, né? E como é que está? Essas denúncias vão ser discutidas também pela CPI? Como é que está essa discussão, deputado do Rocha? Essas denúncias de negociações de medidas provisórias, elas serão tratadas também na CPI do CAF. O presidente da comissão, o deputado Pedro Fernandes, já colocou também, e nós vamos estar convocando algumas pessoas que presume-se que tenham participado dessas negociações. Ainda não sabemos, aqui dentro do Congresso, quem são as pessoas que trabalharam a venda das medidas provisórias. Apenas há um suposto, supostas pessoas do Executivo que tenham negociado. Agora, com relação a que nós falamos há pouco, sobre os representantes da sociedade civil no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do CARF, o estranho é que todos os conselheiros envolvidos, eles eram apontados, indicados pela Confederação do Comércio, Confederação Nacional do Comércio. Todos os conselheiros vieram apontados, indicados por esta confederação, por incrível que pareça. E a maior parte dos conselheiros, inclusive, são apontados por essa confederação. Há pouca participação das demais confederações na representação do CARF. Isso soa muito estranho. E eu não sei até que ponto a Polícia Federal, assim como o Ministério Público, já chegou a esse nível, vendo por que a Confederação Nacional do Comércio indicou tantas pessoas com uma atitude não em defesa do contribuinte, não em defesa do nosso país, mas em defesa dos seus clientes, em defesa daqueles para qual eles trabalhavam, os escritórios de advocacia ou escritório de contabilidade. Deputado Helder, uma das questões que foi levantada por um companheiro seu de partido, pelo deputado Paulo Pimenta, é que essa investigação sobre a negociação de MP, sobre a negociação de legislação, que ela se estenda por um período maior, que não seja só dos últimos anos, né? Que ele
que ele quer que como é que o senhor vê essa questão? Até quando o senhor acha que essa investigação deve abarcar? Eu concordo plenamente com a proposição apresentada pelo deputado Paulo Pimenta. Por quê? Né? A medida provisória... Porque inicialmente a Zelotes está analisando de 2009 para cá, né? Isso, exatamente. Então, assim, o que nós estamos propondo? Propondo que essa investigação seja estendida, porque quem editou a medida provisória? 471. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 2009, ela foi reeditada. E o interessante, eu estou aqui com alguns apontamentos apresentados à época no Senado Federal e na Câmara. Quem foram os relatores dessa medida provisória? Na Câmara, o deputado Aleluia, que é da oposição, da Bahia. E no Senado, o senador Arthur Vigílio. Eu destaquei alguns trechos aqui, infelizmente eu não vou poder falar sobre todos, mas assim, a oposição faz elogios, inclusive aqui, num trecho do discurso do senador Arthur Vigílio, quando ele diz que eu tenho muito prazer de votar a favor dessa medida provisória. Muito prazer. E aqui, mais adiante, né, ele diz o seguinte: o que está se produzindo, né, é um passo importante e eu tenho que aplaudir, diz o deputado Aleluia. Tem que aplaudir essa iniciativa. Então, assim, o que me estranha é como que se consegue convencer todo o Congresso Nacional, não estou falando da Câmara dos Deputados, todo o Congresso, como que houve compra de medida provisória, embora se há denúncia, eu defendo que se investigue, mas por que, por exemplo, né, uma iniciativa da oposição de convocar o ex-presidente Lula, que foi quem reeditou com as relatorias todas na mão da oposição. E quem editou sequer é citado. Então, eu creio que não dá, da mesma forma que a gente defende que a Lava Jato ela tem um papel importante, mas não pode haver investigação seletiva, tem que ser investigação para todas as denúncias, sem prévio julgamento, sem prévia condenação, porque, infelizmente, vamos pegar o exemplo da lista da Odebrecht. Certamente lá tem joio e trigo. E é ruim quando a gente aponta como se todos que estão naquela lista sejam, né, pessoas envolvidas em corrupção. Certamente lá deve ter, né, casos de corrupção e casos de doações legais previstas em lei. Da mesma forma, eu vejo que, né, essas medidas são 3 medidas, foram aprovadas por unanimidade. Se houve negociação, eu não conheço nenhuma negociação que o governo faça que ele consiga unanimidade, especialmente se tiver polêmica. Não houve questionamento de ninguém. Então, na verdade, eu acho, porque eu não tenho certeza ainda, por isso eu digo eu acho, que há uma tentativa de colocar uma cortina de fumaça sobre a investigação que nós fazemos hoje no CARF e na Operação Zelotes. A meu ver, o foco principal, embora, volto a dizer, se tem denúncia tem que ser investigado, o foco principal é o combate à sonegação. A meu ver, é a Operação Zelotes, que já se comprova que através dessas decisões obscuras do CARF, nós tivemos, né, um grande volume de sonegação no nosso país. Então, por isso, eu creio que assim, a gente não pode transformar, embora tenha que ser investigada, a CPI do CARF para falar só de medida provisória. Se falar só sobre isso, especialmente querendo investigar de 2009 para cá, fica claro que se quer fazer, primeiro, investigação de um pedaço, do outro não. Segundo, né, não se quer investigar profundamente aquilo que pode dar resultado para o nosso país, que é combater a sonegação e fazer com que esse dinheiro, que devia estar sendo investido em saúde, em educação, nos programas sociais, na infraestrutura do nosso país, né, pudessem estar no caixa do governo, e hoje não estão, porque através das decisões do CARF, como já foi dito aqui pelo deputado Hildo, através dos lobbies, de interesses particulares, se colocou em xeque os interesses de todo o povo brasileiro. Muito obrigada, deputado Helder Salomão. Muito obrigada, deputado Hildo Rocha. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.